Olá, meu nome é Ayumi. Eu moro há muitos anos no Japão. Vivi em várias províncias, bem retirada do centro do país. E o último lugar que morei, e ainda moro, é Tóquio. Eu e meu esposo pensávamos que seria na cidade grande, só que fomos levados à beira de uma mata em uma casa caindo aos pedaços. E para piorar a situação, a 2 quadras da casa havia um cemitério. E todos os dias passávamos de bicicleta na porta daquele local. Víamos bem tarde da nossa fábrica, morrendo de medo, pois as ruas do Japão não têm iluminação. Somente aquelas luzes inteligentes que se acendem ao passarmos e depois que passamos, em seguida se apagam. E em uma dessas noites que voltávamos para casa, meu marido avistou no meio da lápide, pois os cemitérios de lá são todos abertos, sem muro, e tudo o que tiver lá dentro é visível. Mas percebemos bem que havia um vulto em pé, apoiado em uma das lápides. E quando passávamos, aquele bicho ficou de 4 pés e veio andando ao nosso encontro até na rua e bem devagar. No Japão, não existe animais soltos na rua, nem cães, nem nada. De vez em quando, algum gato cruza as ruas, mas isso é muito raro. Então aquilo mais parecia um baita cão enorme, com olhos amarelados, pois dava para ver bem os seus olhos. Que posso dizer a vocês que não era de um urso ou animal qualquer. Ursos não vêm para lugares de habitação. E isso é muito raro, já que são escassos no Japão há muitos anos. Mas quando meu marido viu aquela criatura, mandou que eu apertasse o passo na bicicleta. Ele não queria me assustar. Mas ao olhar para a esquerda, foi aí que viu o tamanho daquele animal, que vinha sorrateiramente ao nosso encontro. E foi aí então que vimos a sua cara horrível, deformada, a boca escancarada e os dentes saltando para fora que mal cabia na boca. Aquele bicho rosnava e emitia uns grunhidos que era uma coisa surreal. Então saímos dali correndo com a bicicleta e aquela criatura, quando saiu na rua, parecia mais que estava voando. Então senti uma forte pancada na garupa da minha bicicleta que quase me derrubou ao chão. E meu esposo gritava apavorado para eu correr mais rápido, mas parecia que eu não saía do lugar. E para deixar as coisas ainda mais piores, havia um túnel escuro que tínhamos que atravessar. E logo em seguida era nossa casa. Então passamos pelo túnel voando em desespero, e eu nesse momento só chorava de tanto medo. Foi aí então que ouvimos aquele uivo ecoar de dentro do túnel, como se fosse um grito rouco misturado a um uivo igualmente a um uivo de lobo.
E ao chegar, largamos a bicicleta jogada na porta de casa e entramos rapidamente para dentro. Ficamos no escuro, parados e em total silêncio. Mas não demorou muito para aquela coisa chegar rapidamente em nossa porta, e que era uma porta leve demais e um compensado barato. Então aquela criatura meteu a garra na porta, arrancando e voando lasca para todo lado. Só tínhamos um vizinho, numa casa ao lado, separado por um terreno vazio, que havia uma plantação de arroz, na qual eles chamam de tambor. Então ouvimos alguém gritar em japonês alguma coisa, mas aquele animal continuava tentando e insistindo derrubar a nossa porta. Foi aí então que ouvimos a sirene da polícia e aquela criatura cessou o ataque. O policial bateu na porta, mandando a gente abrir. Mas quem tinha coragem? Mesmo assim, o meu esposo tomou coragem, abriu uma pequena fresta e acendeu as luzes. Então, o policial entrou assustado, olhando para todos os lados. Ficamos sentados na pequena sala e o policial, com os olhos arregalados, perguntava ao meu esposo o que era aquela criatura. Mas nem nós e nem ele jamais havíamos visto um ser bizarro daqueles. Depois já de nos acalmarmos, o policial saiu olhando tudo. Foi até a porta do túnel com o carro, mas não havia mais nada naquele lugar. Então, no dia seguinte, saímos cedo do trabalho e pedimos um apartamento para a empreiteira. E para nossa alegria, fomos mudados. E um dia depois, o vizinho foi até o nosso encontro e nos contou uma história bizarra. Que naquela casa morava uma mãe e um filho, na qual, depois de um tempo, ela veio a falecer. E o filho toda noite saía louco para a rua, rasgando a roupa, pelado e gritando feito louco. E só aparecia no dia seguinte, todo sujo e todo rasgado. A mãe, depois que morreu, desocuparam a casa e o filho desapareceu. Já tinham visto aquele animal enorme sair dali daquele túnel e parecia um grande lobo, de olhos amarelos, orelhas enormes, e passava urrando na rua. E quem chamou a polícia foi ele, foi o vizinho. Não sabemos se o filho era quem virava aquela criatura. Mas desde que mudamos dali, o vizinho disse que já tinha visto rondando aquela casa velha antes de nós chegarmos do trabalho. E eu confesso, graças a Deus, nós mudamos daquele lugar. Só que agora eu posso dizer e afirmar a vocês: lobisomem não é uma lenda.
essa criatura horrível existe de verdade. Pois nós escapamos de um, e foi exatamente no Japão. Eu quero agradecer por contar o meu relato e vocês ouvirem a minha história.